tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de agosto de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2032. Tem 4 páginas, 47 logias e 16 máximos. No detalhismo tem 11 máximos. O tema é liberdade vinculada. A especialidade é a vinculologia. Definição. A liberdade vinculada é a condição da liberdade dependente de a consciência pensar, refletir, intencionar, decidir e agir na própria vida em função da existência da vinculação inseparável a outra ou outras consciências. As influências pensênicas recíprocas, a afinidade pensênica regendo os contatos interdimensionais, a sintonia pensênica interconsciencial, as categorias das vinculações a partir da liberdade, os parceiros da dupla evolutiva e a liberdade vinculada entre ambos, os chifópagos apresentando o maior nível da liberdade vinculada entre ambos, os sócios e a liberdade vinculada entre ambos, os coautores e a liberdade vinculada entre ambos, a gestante, o feto e a liberdade vinculada entre ambas as consciências, a interassistência imposta pelos contingenciamentos evolutivos, a consciência amparadora de função e a liberdade vinculada entre ambas. Na parte da argumentologia, nós temos aí o tópico sobre obrigatórias, tem 4 categorias de vinculações obrigatórias. E as efetivas têm 2 categorias de vinculações eletivas. Agora, na remissologia, nós temos os 15 itens, destacamos aglutinação interconsciencial, amizade interativa, amizade raríssima, casal incompleto e relação interconsciencial. A liberdade vinculada exige ser identificada para se determinar com discernimento e teaticidade o universo operativo, geopolítico, interassistencial, evolutivo, prioritário, pessoal e exato. Você já determinou a própria liberdade vinculada? Você mantém respeito cosmoético à coexistência na liberdade vinculada? Questionamento. Uma doente de esclerose múltipla do tipo surto-remissão, que coloca conscientemente a questão: de que maneira vou aguentar toda vez que sinto estar perdendo a minha identidade? Como pode a vossa pesquisa científica ajudar essa paciente, mulher solteira com 36 anos de idade? Olha, vocês são do Porto, o melhor é arranjar um livro e dar para ela, e se possível você conversar com ela, expondo o que é o livro. O livro é a nossa evolução. Isso aí vai ajudar para ela superar o processo. Agora, o ideal seria conversar com gente que já está na mesma situação e que consegue superar, para dar o exemplo. Tem que arranjar mais doentes de esclerose múltipla, pode superar, tem gente que supera bem. Outro, na fatologia, página 20, 8ª linha, a liberdade desvinculada patologicamente da realidade na alienação mental. Sim, é a pessoa que desvinculou, ela às vezes entra no auto-engano e ela desvia, ela às vezes regride. E na codigologia, a liberdade etológica desvinculada ao código pessoal de cosmoética. A liberdade etológica é o processo do comportamento, a postura, o modo da pessoa desempenhar as manifestações e os altos esforços na vida dela. Isso aí está vinculado ao Código Pessoal de Cosmoética, que é o CPC. Quais são as alíneas, os artigos que a pessoa tem nesse CPC? Tem que ver. Isso aí tem relação com o processo da inter-relação consciencial. No caso pessoal, seria o fato de estar rodeado de pessoas com diversidade ideológica completamente diferente da minha esposa, família paterna, materna, mas que me respeita em determinado nível de liberdade, em função do Código Pessoal de Cosmoética e exteriorizo do dia a dia. Nesse caso, o CPC é um escudo? É, também.
Escudo que não se defende, mas que por si só permite alcançar a liberdade parcial vinculada diante das outras pessoas. O problema é o seguinte: o exemplo arrasta, ele sempre cria dividendos positivos se ele for positivo. Então pensa bem no exemplo a partir do CPC. Estrangeirismo, elogia, página 20. De que modo podemos, no nosso dia a dia, aumentarmos o link com a paraprocedência pessoal através da consciência amiga? Olha, o melhor é a pessoa praticar a TENEPS. Olha, o manual da TENEPS. Fatologia, página 20, quinta linha. Poderia nos explicar mais detalhadamente a indeterminação de certas consciências? Deixa eu ver aqui onde é que está falando. Quinta linha. A indeterminação de certas consciências. O caso aqui que nós estamos falando é porque a pessoa, às vezes, ela não tem determinação, ela não tem uma definição das próprias ações. Então, a conduta dela, ou a etologia pessoal dela, é um pouco, vamos dizer, alterada. A gente, às vezes, não pode nem confiar, porque nunca se sabe como é que vai ser a reação dela. Muitas dessas pessoas, às vezes, ficam diversificando o trabalho, então elas ficam dispersivas. Isso tudo a gente tem que ver como é que é. Agora, nós temos que ter a autodeterminologia. Por exemplo, eu sempre falo que, no meu caso, um dos pontos que eu tenho que me trouxeram alguma satisfação evolutiva foi que eu sou determinado comigo. Agora, eu abro mão dos outros. É tanto que eu já falei para todo mundo aqui que está todo mundo perdoado. Eles podem fazer qualquer besteira comigo. Eles estão perdoados com antecedência. Agora, veja, isso é porque eu tenho confiança na minha determinação. Então, autodeterminologia. O ideal seria que todo mundo tivesse dentro daquilo que é o objetivo, que é a meta, que é a pista principal do megafoco da pessoa, aquilo que ela precisa de alcançar. Isso é que nós temos que pensar, né? E procurar. De modo geral, a liberdade vinculada é isso aí. Nós estamos vinculados, mas na hora de chegar perto do transmentor, vocês vão ter que falar sozinho, não adianta apelar. Não, mas o Valdo disse... Valdo. Olha, eu aí estou dando uma para-banana para vocês nessa hora, eu preciso ter cuidado com isso. Tá certo? Então não adianta. Aí vocês falam, não, mas o Arlindário afirmou com muita convicção, no dia tal, de tal. Então como é que fica? O Hernandes falou rindo e ainda fez até uma piada. Não adianta. Lá não adianta esses apelos, apelações, ou sair do acostamento. Tem que enfrentar na pista principal. De modo que determinação. Aqui, eu não entendi uma coisa. Você estava falando da autodeterminação, e aí você disse, e aí vocês estão perdoados. Eu não entendi essa associação da autodeterminação com o perdão. Eu sou determinado. Eu estou na minha, estou passando bem com a minha consciência. Não interessa o que vocês pensam aqui para vocês. Perante o transmentor, na hora que eu for encontrar com ele, eu vou mostrar essas coisas que eu tenho. Não interessa se me interpretam errado, se fizeram besteira por lá, envolver meu nome, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que responder pela minha ficha e pela minha autodeterminação. Como eu tenho autodeterminação, eu sei o que eu quero e vou em cima daquilo que eu preciso. Com isso, eu tenho menos surpresa quando eu dessomar. Eu sei das minhas impurezas, das minhas invirtudes, daquilo que eu tenho ainda como fissura, necessidade. Agora, a determinação. As pessoas têm que ter determinação. Então, aquela que chega um dia uma coisa, outro dia outra, não resolve nunca. Ela fica oscilante, instável. Não tem determinação. O que nós precisamos é dessa determinação. Você é uma pessoa que tem muita determinação. Querendo ou não, você é obrigado a reconhecer o que você tem. Você não acha, Djalma? Acho sim. O que mais?
Qual é o Kung Fu que você escolheu? Não é, tem nada a ver com esse verbete. Posso fazer a pergunta? Pode fazer. Não, nós não cobramos nada, ainda mais hoje que é terça-feira, né? Aí é tudo gratuito. Terça-feira é gratuito, né? Agora o cara chega na quarta, não, quarta-feira também é gratuito. Chega na quinta, não, também é. Você está concebendo várias ICs. Tá. Todas elas vão ter que ter um campus? Cada uma delas? Cada uma delas o quê? Vai ter que ter um campo? Um campus? Isso seria o meu sonho do horário de consumo, não é o seu? Para todas não sei. Não é o nosso sonho do horário de consumo? Cada um tem o seu. É que a minha Por quê? Devido ao processo da energia. Se a pessoa faz um holopensene adequado, dentro daquele objetivo, daquele conjunto de ideias, ela fortalece tudo amplia mais rápido, anda mais depressa. Vale a pena fazer isso. Nós começamos com o Instituto. Lá pelas tantas, o João entrou na parte de administração de ciência e tudo mais lá, o João Aurélio. Aí eu falei com ele, ó João, nós agora vamos fazer qualquer lugar só com base física, pessoal. Aí nós começamos a alugar um monte de lugar, daí a pouco começaram a comprar. O primeiro que comprou fora foi em Floripa, o César com a turma. Entende? Até que nós criamos aqui para dar exemplo. E quando definir como é que a uma IC está pronta para já ter um campus? Porque dependendo a hora que eles tiverem gente que precisa daquele trabalho. Então precisa de fazer um holopensene mais adequado. Pode dar certo. Quando tem um local que é fixado, que o povo sabe, aquele endereço, melhora tudo. O negócio virtual, o teórico, do problema ser alugado num determinado lugar, ninguém dá muita força, a energia não entra, não há raiz. A hora que arranja um negócio físico, muda tudo. E outra coisa, tem aquela técnica da geopolítica. Por exemplo, no lugar, quando a pessoa for criar, compre algum local, um imóvel lá, e a pessoa do lugar é que tem que ser o líder. A pessoa dali. Isso aí cresce muito mais depressa. No Instituto eu já explicava isso tudo. Foi assim que nós criamos uma opção de coisa. Naquela ocasião lá da SOCIM, conscienciológica, que eu falava lá com o nosso povo, para criar aqui era isso. Não, vamos fazer a primeira raiz mais séria. Lá no Rio, a raiz que tinha era da minha sala, só. A sala que era minha, que eu alugava praticamente para o Instituto, mas no início eu cedia para o Instituto. É que, por exemplo, dependendo do estágio em que a IC está, se ela for fazer um campus, ela mais vai se desviar do que qualquer outra coisa. Sei, mas aí tem aquele negócio da prioridade. Qual que é a prioridade básica? Faz primeiro aquilo, depois faz o outro. Agora, fica com os projetos, anteprojetos. Qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro? Tem que fazer isso. Porque tem ICs agora, que já... não pode descartar esse objetivo. Sim, porque tem ICs que já nascem mais outra maduras para já ter um que se a pessoa falar que está precisando de uma base, o próprio povo vai ajudar a base. Tem gente que vai até doar um imóvel. Isso tudo já aconteceu. Pensa nisso. Isso tudo acontece. O processo é falar na história. Tem que começar a mexer para criar jurisprudência holopensênica. Quer dizer, no ambiente. Criar atmosfera adequada, receptiva para isso. Agora, eu penso que com o tempo nós vamos ter muito mais ICs e todo mundo com base física. Isso é inevitável. Esse processo de base física é uma coisa seríssima. Mas você também não acha que vai aumentar muito a especialização e talvez valha a pena a integração? Quanto mais, melhor. Nós somos complexos. Então, não vale a pena com isso aumentar determinados esforços integrados que sejam convergentes? Mas é bom que seja aumentar separado, não é aumentar junto. Entendi. Quanto mais se discriminar, melhor a situação.
Isso aqui, ó, tem que transformar em 4 verbetes, em vez de 1. Eu explico para ela como é que ela faz. São 4 verbetes, tem aí num só. Tá. Val, letra B. Você citou agora há pouco o evoluciólogo, né? Lógico que... O que eu citei? Evoluciólogo. Citou o transmentor. É seu amigo. Mas, em termos de liberdade vinculada, a nossa é grande com ele, mas se podia dar uma geral, nós diante dele, qual a interlocução em termos gerais? Não, o problema todo é que isso tudo é marcação por homem. Você sempre tem que resolver pessoalmente. Não tem procurador. Em matéria de evolução, o procurador não pronuncia. Não, ele vai ver primeiro a ficha, mas diante da ficha, o que ele vai falar em geral? Não, ele vai apenas indicar coisas boas para você, mais nada. Só isso. Ele dá uma sugestão, perora, faz uma peroração, discrimina certas coisas. E às vezes ele pode explicitar alguma coisa que você não entendeu. Aí vai falar assim, olha, aí tem um aspecto melhor, veja esse, tal. Mas tem coisas ruins. Agora, ó, as ponderações deles têm aquela característica, como é que chama aquela característica braba? Irresistibilidade. Quer dizer, esses dias mesmo você disse que a questão de irresistível, que geralmente o que ele... Você já falou também outras vezes, o que ele recomenda sempre é recomendável a gente seguir, porque você pondera, você pode dar o contra, quebra a cara primeiro, quebra o nariz, é bom, para aprender. Mas olha, roda, você vai acabando dando razão para ele, isso é irresistível, é bobagem. Quem sabe mais, não sabe menos, sabe mais. Não tem jeito. Não, a hierarquia, veja bem, de hiperacuidade. Como é que fica? Que ele tem uma hipervisão, uma cosmovisão, hipercosmovisão. Eu tenho Sai dessa. Uma visãozinha. Se você arranjar alguma saída para isso, você me arranja, porque eu ainda não tenho. Até hoje eu não achei nada. O negócio é que ali acabou. Falou, a água parou, a chuva para. Está entendendo? Eu acho difícil aí entrar em outras considerações. Isso aí acabou. Na página 21, binomiologia, final da 4ª linha. Poderia aprofundar o binômio coexistencial, admiração, discordância, ou o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo? Fala aí para nós, você é especialista nisso. Eu vou aproveitar que a nossa chefe apareceu aí. Escuta, o que eu falei para você, se você quiser ir lá ver, é isso aqui, ó. Olha no dicionário esse verbete. Sabe por quê? Ele diz respeito a você. Por causa da sua profissão. Outra coisa, lá não fala em nada de arquitetura, mas você vai ver que tem razão. É interessante você ver, por isso que eu falei que ia te mostrar. É que eu escrevi no papel, fui sair, não te entreguei, eu só falei que tinha, ficou por isso. Mas então... Bem, o admiração e discordância é justamente isso, você pode admirar as pessoas sem você concordar com elas. Então, tenho respeito o ponto de vista da pessoa, admiro o ponto de vista dela, mas não necessariamente eu preciso concordar com tudo. E aí, quando você fala o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas, é isso aí, eu posso trabalhar em paralelo, quer dizer, está cada um de um lado, e criando contradições evolutivas, quer dizer, essa questão de um criticar o outro, também ambos crescem. É Adriane Pereira. Ah, minha xará. Quase xará. É a sua xará. Sua charosa. Mas, olha, eu acho que ela entendeu isso aí. O processo é o paralelo e a contradição, né? Minha família adquiriu uma propriedade rural, onde pretendo cultivar um pomar e fazer horticultura. Mas não entendo nada de agronomia, nem de que modo administrar uma fazenda de 130 hectares.
Gostaria de buscar mais informações junto ao CAEC para saber de que maneira lidar com essa propriedade. Que livros devo comprar? A quem devo procurar no CAEC para alguma consultoria? O ideal é o Guido, mas eu acho que o Guido não está aí, né? Então, seria bom consultar a Marlene. A Marlene está aí. Ó. Você está ouvindo o que é, não? Ela não está nem prestando atenção. Então, a qualquer coisa, dá aí o seu telefone para ele entrar em contato com você. Ela vai dar um jeito. Aqui, ó, toma isso aqui para você entrar em contato com ele. Não, vem cá, Marlene, faz favor. Atenda que é uma boa assistência que você vai fazer. Uma fazenda de 130 hectares não é de jogar fora, né? Já é um pouquinho, já é alguma coisa. Né? Entra em contato com ele. Olha bem o que ele está querendo aí. Agora, qualquer coisa, você apela para o Guido, tá? O perseguido. Tá? Qual a relação entre liberdade vinculada e retomadores de tarefa? Cadê o Loche? Loche, você chegou, pega o telefone. Aí, telefone. Para o e-mail. É o telefone do e-mail. Pega aí e responde. Eu vou ler para você a pergunta, diretamente para você. E outra coisa, é da Lília, de São Paulo. Qual é a relação entre liberdade vinculada e retomador de tarefa? Liberdade vinculada, você sabe o que é, nós estamos discutindo aqui hoje. Você não precisa de ler o verbete, você já é doutor no assunto. Certo? Então responda. Eu preciso de colocar vocês respondendo online, não pode ser só eu. Não, o retomador de tarefa, pelo que eu estou vendo aqui da liberdade vinculada, né, ele tem uma relação direta com o grupo. E ele retorna ao grupo, quando ele retoma a tarefa dele, por vontade própria. Ele tem liberdade dessa escolha, tanto na hora que ele se distanciou, que ele se afastou, quanto na hora que ele retoma. Então, ele não tem uma interprisão com esse grupo, mas ele retoma ao trabalho para poder realizar o trabalho. Então, tem uma vinculação aí direta entre liberdade vinculada e retomador de tarefa. Em exemplologia, na página 22, a liberdade vinculada mínima, mediana e máxima. Cada consim ou consciex pode ter um pouco de cada liberdade, ou estamos limitados a cada tipo, ou temos os tipos bem específicos. Não, geralmente a pessoa ela tem um tipo bem específico naquilo que é o principal dela, quer dizer, a etologia dela, a conduta dela, o comportamento dela, a postura que ela tem. Aí ou ela é mínima, ou mediana, ou máxima, depende do que ela está fazendo. Agora, vamos ler aqui pelo menos uma delas para a pessoa ver. Liberdade vinculada mínima, a condição da liberdade dependente de a consciência pensar, refletir, intencionar, decidir, agir na própria vida em função da existência de vinculação inseparável, a consim duplista, dual, díade, da dupla evolutiva. Então, aqui é duplista. É o mínimo, é duplista, porque é só mais uma pessoa. Agora, o resto vai crescendo. A mediana, condição da liberdade dependente da consciência tenepsista, e por aí vai, na tenepse. E a máxima é a condição da consciência mini-peça assistencial, que aí já ampliou tudo, que a gente não sabe até onde vai. Que tipo de mini-peça que você é? Tem gente aqui de mini-peça grandona. Então, ó, vamos ver se você entendeu. Esse aqui é o meu amigo lá das frutas, de Valinhos. Sabe? Professor Valdo, nesse caso também não vale aquela coisa quem pode mais, pode menos? Porque quem pode, tem... não. Aquele que está lá no grandão pode fazer o pequeno. Mas o que interessa é o seguinte, vamos especificar. Se ele é grandão, ele não é mais pequeno. Quer dizer, não é mais a condição pequena, senão fica parecendo que eu estou fazendo menor aí, mais pequeno, não é isso? Não, porque a pergunta dele é menor se podia... é uma coisa, mais pequena é outra. Mais pequena é coisa de português. A minha pergunta... Lusitano. Quer dizer, o Mário. A minha pergunta é em cima da pergunta dele. Ele perguntou se podia ser uma coisa sem ser a outra. Na minha opinião, se também for... pode. Mas na minha opinião, se for, por exemplo, se tiver a liberdade vinculada máxima, obviamente ele tem os outros. Ele pode ser o primeirinho, lógico, né? É lógico, por mas causa agora o caso é o seguinte, na hora que você vai classificar a pessoa, ele não é mínimo nem mediano, ele é máximo, acabou, fim de papo. É o que predomina, é o que manda, ele já atingiu aquilo.
Você, por exemplo, não adianta falar que você é aritmética, você é matemática, você já adquiriu a matemática superior. Não dá para você voltar para o curso primário. Na próxima vida. Na próxima vida, pessoal. Tá certo? Não dá. Então, ó, vocês, não adianta falar que vocês não são intermissivistas. Acabou. Na hora que a pessoa admitiu o que é, viu? O Arlindade, por exemplo, está passando mal ali, mas não tem jeito. Tem que enfrentar, tem que admitir, tem que aceitar. E outra coisa, honrar esse compromisso. Como é que é? Como é que fica? Pode falar, Yuri. Na primeira linha, na primeira página, na fatologia, o segundo fato ali, as categorias das vinculações a partir da liberdade. Você pode explicar melhor? As categorias das vinculações a partir da liberdade. Por exemplo, que vinculação que você tem? Você tem com a máfia? Então acabou. Então já é uma bela liberdade, você já arranjou. Pois é, preciso de ver aí o negócio. Então tem, né? Aí então você tem que examinar o processo todo é esse. Quais as vinculações você tem? Ser unido a quem? De que modo? Qual a sua área? Pela profissão, por exemplo, a pessoa arranja uma série de vinculações. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Quais são as vinculações que você tem, por exemplo, com o sogro, a sogra? Tudo tem gente que tem essas vinculações todas, isso tudo tem que olhar. Isso aí pode dar liberdade ou não. Outra coisa, a liberdade vinculada, ela pode se manifestar uma hora de um jeito, outra hora de outro. Depende de quem esteja presente e aonde que você está. Agora, aquela grandona, ela se manifesta a vida inteira em qualquer lugar. Tem certas pessoas que você não pode falar tudo igual. Com cada pessoa você fala de um jeito. Você está conversando com um homem, você pode entrar e abaixar o nível. Você está com um homem. Se tem uma senhora, você tem que ter educação. A liberdade vincular já mudou totalmente. A capiche? Desculpa, perdão. Se ele entendeu o italiano, é porque ele não tem coisa da máfia. Eu falei, a capiche? Ele falou que sim. Era justamente na pergunta dele, ia dar continuidade, vamos dizer assim. De certa maneira, se a gente pensar em vínculo, nós estamos no mesmo planeta. Há vínculos mais fortes, outros mais distantes, né, em função das próprias reciclagens que nós fazemos. Uns mais fortes e outros menos, mais tíbios, mais fraquinhos. Mas, de toda maneira, nós temos um link, né? São laços débeis. De certa maneira, até paradoxal isso, porque à medida que a gente começa a fluir... Mas não interessa, vão ver o essencial. E não tira o corpo fora, não salta de banda. É justamente por isso, né? Quando eu penso do ponto de vista de vínculo mais amplo, a gente está no mesmo planeta, apesar de que eu não esteja vinculado, por exemplo, à máfia. Mas, em algum momento, eu tive com essa galera aí, fazendo alguma bobagem, né? Em algum momento, mais, você né? paralisou as sensações dele aí, as percepções. Entende? Ele agora está se liberando. Bom, então já pode sentar perto de você. Já posso, né? Você não vai fazer eu já ajudo, né? Você não vai fazer mais mal para ele mais. Pô, que bom, né? Bom saber disso. Tudo é vinculação. Por falar em máfia aqui, eu estou vendo o processo da guerra. Está dando notícia aqui de última hora, tudo. Sim. Já invadiram lá o bunker do Gaddafi, os rebeldes. Sei, mas já pegaram o Gaddafi? Ainda não acharam ainda, mas aqui a notícia está... Eles falaram que vão transformar o Gaddafi em cadáver. Eu não sei. Agora, a liberdade vinculada aí da guerra é fogo, né? Mas isso aí... Mas parece que os rebeldes já tomaram conta, né, de Trípoli. Já invadiram aqui o complexo Bab al-Aziz, sei lá. Sei. Então esse aí é o top. O Gaddafi já era. Agora, a França, a Inglaterra, tudo iam ajudar, né? E a Itália, que ajudava demais, que são seus mafiosos. Eles agora saíram a Líbia já saíram do cenário. A Itália já dominou a Líbia lá, na época da Mussolini. Lá, mas agora parece que é a França e a Inglaterra que vão ajudar. E os aviões da OTAN estão bombardeando lá tudo.
Não, já era. É o último bastião. Isso aí chama Agora, bastião na guerra. será que ele está no É o último bastião do Gaddafi. Parece que ele está no bunker, igual o Hitler ficou até o fim. Não sei. Ah, é? Está no bunker? É? Dizem que está, mas não tem certeza. Quer dizer que ele vai dar uma de Hitler. Mas ele é bravo, ele é bem alterado, rapaz. Sovaldo. Só um outro último comentário. O verbete que o Pedro escreveu, acho que tem uma relação bastante... Qual deles? Porque ele é um cara que aquele que ele falava sobre afinidade, você, a partir das retrocognições, você avaliar o feeling, o prazer que você tinha com certas coisas, os talentos, né? Fala o que é. Autodileção, né? Eu acho que tem bastante vínculo com esse aqui. Ajuda, acho que, a aprofundar essa questão do entendimento. O que você quer? Não, é que eu ainda estou pensando nessa questão de como aprofundar, às vezes, os vínculos com um determinado grupo, com determinadas pessoas. Porque, ao mesmo tempo, você se libera de certas circunstâncias, certas situações, mas ainda tem algum resquício que você vai ter que trabalhar em algum momento, certo? Agora, como é que a gente pode aprofundar esse vínculo, professor? Assim, o negócio é o seguinte, eu não caio nessa. Sabe como é que é? Você evita cair nessa. É a saída. É o jeito. Pensa bem, pondera bem antes. Sovaldo, letra B. Sim. A frase enfática, aquela questão de superar alguma coisa já estabelecida, como, por exemplo, no trabalho, a vinculação aos tratados internos digamos, da instituição. É o universo operativo da pessoa. O que você quer? Qual é a questão? Quando, que nem ele estava falando a respeito da amizade, a pessoa percebe que tem alguma coisa a mais, mas a questão é ficar num determinado limite de não acompliciamento, de não fazer tares, né? De não fazer o problema todo da pessoa, Marlene, é o seguinte, ela tem uma chance de crescer, mas aquele crescimento é igual rabo de égua, vai para baixo, não é o ideal. Então é preferível ficar no menor, com low profile, mas corretamente, porque a qualificação dela evolutivamente vai melhorar. Se ela vai para lá, tem uma aparência quantitativa enorme, que ela vai melhorar. Mas não adianta nada, qualitativamente ela vai regredir. E às vezes o prejuízo é muito maior, bem mais intenso. Então a liberdade vinculada exige ser identificada para determinar isso aí. E eu ainda falo, com discernimento, teaticidade, quer dizer, teoria, a prática, é o universo operativo. Você vai até quando? E aí, então, é a visão da raia esquerda e da raia direita. Você está onde? Como é que está isso? E aí, cirúrgico, para sair de uma raia, entra na outra. Isso. Certo. Obrigada. Por aí. Assim, numa amizade raríssima, uma amizade mais madura, mais evoluída, essa liberdade vinculada, ela tende a diminuir ou não? Não, você tende sempre a aumentar, mais, porque a pessoa que está por baixo, ela quer aumentar. Não, mas eu digo uma amizade entre duas pessoas mais evoluídas. Mas a que está por baixo da amizade raríssima, ela vai querer sempre aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais. Mas aumentar... A outra raríssima está em toda, ela aumenta aquilo que a pessoa quiser. Mas a minha dúvida é se a liberdade que existe entre essas pessoas, se com isso... se essa liberdade tende a aumentar ou tende a diminuir? Aí depende da que está por baixo. Depende. O cultivo maior é de quem precisa. Porque quem está por cima está ajudando todo mundo. O processo é acessar a pessoa e ir até lá, ou dar valor para aquilo que acontece de lá para cá. Quais são os estímulos, as inspirações que aparecem de lá para cá? Isso aqui que é importante. Pensa nessa. Como é que fica? Agora, a raríssima em si, aquela que está por cima, ela está ajudando todo mundo. Ela não tem problema. Quem tem é que tem, é o sub. Quem está no sob está sobrepairando. Está certo? Agora, a minha dúvida também,
pensando assim na amizade de 2 serenões, por exemplo. Sim. Esse conceito da liberdade vinculada, de depender, enfim... Mas aí o colégio invisível dos serenões manda nos 2. Mas isso tende a se dissipar com a evolução? Quer dizer, tem um terceiro serenão, ou uma consciência livre que manda nos 2. Sempre vai ter. Sempre tem gente acima. Agora... Por isso que eu falo, a Trindade não precisa pensar que é o top, que não é. Tem um capo de tutti-capi acima dele. Agora, esse vínculo deve ser cada vez mais... deve ser mais leve para a pessoa, né, professor Valdo? Ao mesmo tempo que fica mais... Não é mais leve, é mais agradável. Mais agradável, é nesse isso sentido. Ele é mais enriquecedor, é mais prazeroso. Entende? Dá aquilo que o povo gosta, a felicidade. Professor Valdo, eu tinha pensado exatamente o oposto dela, porque quanto mais evoluído você está, mais você está integrado no fluxo, no maxi-mecanismo. O maxi-mecanismo não é tudo vinculado. Você não acabou de dizer há pouco que o mais, quem tem o mais pode o menos. Ah, tá bom. O que é isso? Você esqueceu? Eu não estou vinculada comigo mesmo. Eu estou pouco vinculada. Ela cria o problema na hora, né? Mas depois logo ela conserta. Eu estou pouco vinculada. Mas eu entendi. Professor, a Rose aqui no B. Eu gostaria de saber a liberdade vinculada e a questão da personalidade consecutiva. Sim, o que você quer? Eu gostaria de ver essa relação aí. Que o senhor me explicasse. A liberdade vinculada, presta atenção. Ela existe por causa de vínculo interconsciencial. Vamos dizer, essa identidade intermissiva, que é a identidade extra, é uma identidade intermissiva. Ela é criada pelas consciências em torno daquela. As outras é que criaram, que começaram a se referir a ela com aquilo. Então, criou a identidade. Às vezes, aquela identidade são pessoas que viveram a partir dali, ela teve outras vidas. Não foi ela que criou aquela identidade. Quer dizer, foi pela vivência dela, mas não foi ela que se denominou. Aquilo não é um autocognome, é um heterocognome, entendeu? Foi criado por outros. Agora veja, isso o que é? É a interação da liberdade do grupo evolutivo. Eles é que criaram essa condição. Então, a identidade intermissiva foi feita pelas consciências, quer dizer, na intermissão. E a questão... Aquilo depois que fixa, às vezes passa de uma intermissão para outra. E a questão da personalidade consecutiva aí, no caso? A consecutiva, isso aí depende do que é que você quer, de que modo que é. Porque aí é um processo de uma vida depois da outra. Sim, com a liberdade vinculada daí. Pois é, às vezes a vinculação maior que tem na consecutiva é o problema do renascimento consanguíneo, dentro da mesma árvore genealógica. Isso aí influi muito. Entende? E outra coisa, para a gente examinar as personalidades consecutivas, é muito mais fácil quando ocorrem os casos com seriex consanguínea. É mais fácil, porque é só seguir aquela linha, você já vê como é que é, já acentua a situação. A maioria dos casos que eu vi de personalidade consecutiva tinham alguma relação de consanguinidade com o povo que eu conheci. Entende? É mais fácil identificar. Uma coisa óbvia, né? Tem que ser. Você sabe, se for um pomar de árvore genealógica, você dilui ali dentro, defasa, você não sabe quem é, como é que é. É mais difícil de fixar. Agora, uma mesma árvore, não, é coisa mais fácil. Está mais em casa. E outra coisa, se você descobriu, porque você tem mais relação com aquela árvore, se tem 3 ou 4 personalidades da mesma árvore genealógica, é porque você tem mais relação com aquilo. Senão você não chegaria lá. Ontem aconteceu uma sincronicidade interessante. Ouço tertúlia gravada pela manhã no carro. E ontem, a escutar o aviso tertúlia da gravação, passou na minha frente um caminhão da empresa fabricante erva mate com a palavra tertúlia, escrita na lateral com letras enormes. É da erva mate. Assisti a tertúlia online ontem para ver se teria alguma ideia do significado da sincronicidade, mas não percebi nada. O senhor teria algumas hipóteses para levar em consideração? Eu sou contra
o processo da erva mate, se for aí do fim do mundo. Por exemplo, isso foi no Rio Grande do Sul? Então, eu sou contra. É preciso ver na tertúlia o que eu falei contra, que aí está de acordo. Está de acordo, quer dizer, de acordo contra, né? De acordo contra, vê se me entende. De que modo posso ajudar a minha mãe de 74 anos, viúva e nunca teve profissão? Ela queixa-se muito, tudo está mal para ela. Passa horas ao telefone falando mal dos outros e todos à sua volta, sem culpa de tudo que lhe acontece. Ela não tem abertura para eu elucidar sobre conscienciologia. A minha preocupação é se ela dessomar e ficar nesse processo. De que maneira eu posso ajudar? Envie energia e procure ter pensamento positivo. É de Portugal, é de sua terra aí, né? Lá não é fácil, por causa do conservantismo, até mudar a cabeça, é muito difícil. Agora, ela lê alguma coisa, era o caso, dá a nossa evolução para ela e dá o livro e fala assim, desanca, acaba com isso, critica, em vez de estar falando no telefone, critica o livro. E você enfrenta o livro lá, vê o que você faz para defender algum dado, alguma coisa. Como dissipar essa escravidão vinculada a certas personalidades tidas como paradigma? Jesus, Buda, Gandhi e outros. Ou seja, ao invés de viverem suas próprias personalidades e tendência em seu natural processo de amadurecimento, se frustram e ferem psicologicamente tentando ser o que não são, com comportamentos que ainda não têm bagagem para vivenciar. Olha, se ajuda aquilo que você pode. Sempre é bom. Essas personalidades são até fáceis de dar o diagnóstico. Pode-se dormir durante a tenepse? Isso cessa a liberação de energia? Às vezes. Às vezes a pessoa dorme quando ela está em desenvolvimento. Eles fazem isso para recuperar a pessoa que às vezes está com a carga horária de sono atrasada ou qualquer coisa. Isso às vezes acontece. Mas isso, depois, por exemplo, a pessoa já tem 3 anos de tenepse e ela dorme toda vez, aí tem alguma coisa errada. E só ocorre no início, quando a pessoa jejuna, está começando a engatinhar com o trabalho, está começando. Ela é noviça, nova. Outra aqui, entendo o binômio admiração e discordância, é a mesma. Contudo, fiquei pensando nos casos em que trabalhamos em lugares em que a maioria das pessoas não tem a noção básica dessa condição. E o fato de que maneira criar contradições evolutivas ao mesmo tempo, contrabalanceando a paradiplomacia. De que modo ser mais assertiva nesses casos? Exemplificando, né? Aquilo que a gente puder, né? É lógico, é o que a gente pode. Tem alguém que tem aí o microfone? Não. Estamos sem microfone. Professor, aqui no ar, Djalma, na página 20, aí na primeira página, sim, na fatologia, na 5ª linha, no finalzinho, tem lá a indeterminação de certas consciências. Você começou, sim, a falar sobre autodeterminação, aprofunda esse processo. Foi o que eu falei aí antes, eu estava falando justamente isso. A indeterminação é aquela pessoa que não tem a determinologia nas manifestações dela. Ela não sabe o que quer, ela não persiste, ela não é constante, ela não tem essa segurança metódica, sistemática, de caminhar na mesma linha para alcançar aquele objetivo. Então, falta determinação. Isso é um processo da intenção, que está errado, e a força de vontade da pessoa que é frágil. E às vezes é porque ela não tem método, ela não tem tecnologia, ela não tem sistematicidade. E na realidade é isso que dá a liberdade e que permite você ficar vinculado, é isso? É uma falsa liberdade. As pessoas têm liberdade, por exemplo, de usar tóxico. É uma liberdade besta, né? Ela está desperdiçando o tempo, a oportunidade, a energia, a vida dela. Está jogando tudo fora. Então, liberdade é uma coisa que é terrivelmente séria. O que você faz com a sua liberdade? Isso é terrível. Essa pergunta é terrível.
Você usa corretamente a sua liberdade? Eu, desde pequeno, sempre me encabulei com isso aí, que eu acho que é muito sério. Eu procuro usar meu tempo o máximo que eu posso, que é a minha liberdade aplicada no tempo, quer dizer, acronêmica. Então, isso é muito sério. Eu gosto de fazer tudo já prevendo o próximo passo. Por exemplo, eu estou aqui, acaba a tertúlia, um dia, por exemplo, se eu não vou à cidade, eu não tenho maiores compromissos, a hora que eu chego em casa, eu já entro num pijama. E vou ficar com esse pijama até lá para 6, 7 horas da madrugada. Eu já entro no serviço assim, eu já estou tudo preparado para aquilo. Não tem jeito. Agora, é lógico, se eu tiver que tomar banho, eu vou tomar banho primeiro, uma coisa qualquer nesse sentido. Mas o pijama já está me colocando dentro do passo acertado, daquele caminho para as próximas horas. Eu estou com isso o quê? Aplicando bem minha liberdade. Agora, Deus já tem tudo anotado, as pastas, tudo já encaminhada, tudo prevendo o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo, tudo que tem. Eu me acostumei com isso desde rapazinho. Isso é pior do que o monk. Mas eu não sofro com nada disso. O monk sofre. E outra coisa, eu não faço aquele negócio. Eu não tenho problema com nada disso. Agora, eu me sinto tal, a minha liberdade aumenta, e outra coisa, a minha eficácia se intensifica, porque está tudo ordenado, tudo certo. A regularidade do processo é simplesmente impressionante. Por isso que eu gosto de desafio, que é para quebrar a tendência, quebrar a rotina, o rame-rame. Quebrar. É o que está acontecendo comigo agora com esse dicionário, está quebrando a tendência, porque eu tenho que fazer pelo menos um verbete aqui para não atrasar. Né? Eu cheguei a ter 151 verbetes na frente, atualmente eu tenho só 54, nós fizemos cálculo. Eu reduzi tudo que eu estou deixando a vocês fazerem. Né? O negócio agora é a enciclopédia de vocês, eu sou organizador, entendeu? A enciclopédia agora é de vocês, eu acabei de passar, sabe, os copyrights, patrimônios culturais, intelectuais, tudo para vocês. Agora, pode estar certo, eu já estou passando para 100 coautores, é muita coisa, pensa bem. Agora, esse é um caminho, eu não sei se eu expliquei para você como é que é. Se eu não saio, tudo meu já é indicado. Isso aí aumenta a sua liberdade. Essa liberdade, você se vincula ao seu objetivo, à sua meta. Você vai produzir mais, você vai ficar mais prolífico, vai ficar mais eficaz. Não é só eficiência. Eficiência é uma coisa, eficácia é outra. Vamos entender bem. Uma coisa pode ser aplicada de um jeito, a outra do outro jeito. Eu estou falando em eficácia. Porque a eficácia já dá o produto, o resultado. Né? Mas então, o que você queria? É o seguinte, o senhor já explicou várias vezes aqui que o livre-arbítrio depende de você se libertar do determinismo. Da interprisão. Eu queria entender como é que entra a liberdade vinculada. Quanto mais a liberdade vinculada é o seguinte, quanto mais livre-arbítrio você tem, mais você vai encontrar com outros que têm livre-arbítrio. Quanto mais determinismo você entra, mais você fica preso na interprisão grupo kármica de gente que está presa ao determinismo. Então é a qualidade... Os afins se atraem na liberdade e na prisão. Tá. Então sempre a liberdade vinculada vai depender da qualificação dela. O cara foi preso e foi para a prisão, encontrou com vários caras, aí ele chegava e falava assim, eu nunca vi vocês, besteira, que tudo é colega dele. Ele já deve ter visto muitas vezes, sim, que ele imaginar, o outro também é. Não se encontra na cadeia com gente que você não conhece. É tudo gente que você já conhece. Tá, o negócio é nós nos encontrarmos nos bons níveis e não nos maus níveis. Uhum. Então, bons níveis que eu estou falando, avançados, adiantados, evoluídos. A liberdade vinculada, então, é como se fosse uma unidade de medida. Se tiver pouca liberdade vinculada...
Se você tem pouca liberdade, você está no determinismo. Você está com gente com pouca liberdade. Então é a turma dos escravos. E está no determinismo. Agora, se você tem uma abertura maior, você já tem livre-arbítrio, você está com a turma dos livres. Entendi. Já não tem mais escravatura. O problema todo é o percentual de correção. Tá. Agora, na frase enfática, o senhor coloca aí universo operativo exato. Esse exato aí é o que? É menos distorcido da parte da gente, é isso? O que é que você está Na frase enfática. Pois é, o que você quer? Nas duas últimas linhas, o senhor coloca universo operativo. Universo operativo, tal. E exato. O negócio é o universo. O exato. Pois é, o exato. Qual é o sentido quer desse dizer, exato aí? aquele que é a sua cara. Tadinho. É a cara da Rosa. Tadinho. Então é aquele que é o mais adequado, aquele que é o mais justo. Entendi, tá. É o que está mais interativo com o nível evolutivo da pessoa. Entendi. E isso é irresistível. Valdo, a questão do livre-arbítrio. A pessoa que tem livre-arbítrio, quanto mais tem, mais evoluída, é lógico. Né? Agora, uma pessoa com grande livre-arbítrio, sei lá, evoluciólogo, pode ser até desperto. Agora, essa vinculação dele é uma vinculação diferente. Se podia analisar, sei lá, é cosmoética e... É mais avançada, mas é vinculação igual. Mas vai ter uma grande... No caso do evoluciólogo, seria uma vinculação para profissional. O que você acha? Está claro? Mas é uma vinculação, vamos dizer, harmônica. Agora, a vinculação que é das consciências menos evoluídas, ela é cada vez mais anticosmoética e mais... É diferente, né? Essa do mas agora o caso todo é o seguinte, a vinculação, né? De qualquer maneira, né? Qualquer maneira é. Mas vamos dizer, é uma vinculação que a pessoa concebe aquilo. Né? Escuta, pensa só uma coisa. Você vai sair daí, desse corpo, dessoma, vai lá e conversa com o transmentor. Você acha que é a primeira vez que você vai falar com ele? Você acha que é a primeira vez que ele olhou para o seu lado? Não vai ser. Então, há uma raiz nessa vinculação muito maior do que a gente pensa. Nós ignoramos a profundidade das raízes, entende? Das vinculações. Então, precisa de ver. Mas isso já vem de longe, bem de longe, sei lá. Pois é, isso vem de longe. Às vezes vem de longe, a situação não é da agora. E outra coisa, quanto mais a consciência chega nesse nível de evoluciologia, mais ela estende o leque da elencologia com quem ela convive. Aí ela vai para as arcas mais antigas da história dela, a historiografia, a holobiografia, a paragenética. Então, como é que fica? A vinculação, no caso aí, ela é mais enraizada do que as outras. O ideal é a gente hoje estar movimentando as raízes, vamos dizer, sadias das nossas vinculações. Então, é que ainda tem gente que ainda tem umas raízes que não são muito sadias, são um pouquinho podrezinhas. Quer dizer, a vinculação do bem mais evoluído, ele é cada vez mais sadia, mas continua tendo pra caramba. Mas... Nós estamos aqui reatando as vinculações sadias dentro do nosso grupo evolutivo. E uma coisa muito séria, acima dos 51%. Se você fizer a escala de 100% dentro do grupo, nós estamos acima dos 51% em matéria de qualificação. Qualificação, no caso, evolutiva. Isso, o próprio curso intensivo já faz isso. Eu falo isso com essa tranquilidade toda, porque a partir do curso intensivo é no mínimo 51% você está ali. Senão não teria chegado lá. Uma família de 17 membros, tem gente com 51%, com 40%, com 30%, com 25%, com 10%, sei lá o quê, com os réus, transmigrável.
Tudo é possível, ninguém sabe. Então, o nível que nós estamos dentro do grupo evolutivo aumenta a liberdade vinculada em matéria de qualificação. Mas você acha que quanto mais a consciência é evoluída, vamos dizer, essa vinculação pode ser até maior? Não, ela vai aumentando cada vez mais. E outra coisa, aumenta em qualidade pessoalmente. E aumenta em quantidade do ponto de vista de muitas consciências. Qualidade e quantidade aumentam. Tudo. Mas a qualidade da quantidade também aumenta. Quer dizer, a quantidade da qualidade, entendeu? Tudo aumenta, tudo expande. Porque consciência é isso, evolução é isso. Mas é um paradoxo. Tem um grande livre-arbítrio e uma vinculação também grande. É um paradoxo, sei lá. Quem é que tem mais vinculação? É o serenão. E outra coisa. Você e eu não lembramos de todas as vinculações que nós temos. Isso é uma bênção, é uma benesse. Nós não sabemos. Que às vezes elas não são muito agradáveis, podem ser mafiosas. Então é bom que a gente saiba o que a gente tem e a gente precisa de dar valor para as amizades, cultivar essas amizades que nós temos, que a gente vê que vale a pena. Isso é muito importante. Eu vivo falando aqui que a amizade é uma coisa muito séria. E a raríssima melhora. Se não fosse amizade, eu não teria feito nada disso aqui com vocês. Daria certo. É a base da amizade. Na TENEPS é interessante tentar a projeção ou esse fenômeno seria patrocinado pelo amparador em alguma hora oportuna. Eu já me fizeram essa pergunta aqui esses dias. O tenepsista deve forçar os movimentos de exteriorização com as mãos? Isso propiciaria o acompanhamento com o amparador? Não, escuta. Você tem que dar passividade ativa. Dê passividade que o amparador toma conta de você. Com o tempo você vai ver como é que você, mesmo querendo parar, ele não deixa. Depende da situação. Dê passividade com calma e confie, vê a situação como é que é. À medida que a consciência se manifesta em planos operacionais mais evoluídos, a passividade aferente, ou seja, do meio para a consciência, aumenta ou diminui? Não. O caso é o seguinte, a aferente, ela está falando do meio, do ambiente para a pessoa. Quer dizer, é centrípeta. O problema mais sério é o seguinte, quanto mais evolui, é a centrífuga, sai de você para o ambiente, através da interassistencialidade. Então, você já pensou? Quanto mais a pessoa evolui, mais o universo vai ajudá-la? Não, ela não precisa de ajuda, ela ajuda o universo. Ela ajuda os fluxos e refluxos do universo. É o contrário que você está falando. No caso de pessoas que têm problemas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além do tratamento psiquiátrico, fazendo EV ajudaria a melhorar seu estado? Sim. O EV sempre ajuda a pessoa, mesmo você morando no Equador, como você mora. Vai te ajudar. Ainda mais aí você precisa de fazer muito EV, porque faz calor. Está no Equador, né? Faz calor, precisa de fazer muito exercício, transpirar bastante para desintoxicar. Como podemos manter a determinação quando, por força da situação, temos que estudar ou fazer atividades que não nos agradam? Relaxe e aproveite, não tem outra saída. Tem que se dedicar e fazer. Tem coisa, nós não fazemos só coisa que a gente gosta. Olha o lado melhor e vê o valor de se dedicar a fazer aquilo. Tem um valor, há algum resultado. A pessoa está crescendo. Agora, se você não estiver crescendo, se aquilo não tem valor nenhum, aí então o problema seu é de desorganização, precisa de ver. Mas se a situação você tem que estudar, ou tem que fazer atividade, é o jeito. O que vai fazer? Tem coisa que são os outros que fazem essa pressão em cima de você. Outra hora não, é o seu próprio corpo que faz isso. Por exemplo, você fica apurado para ir ao banheiro. Né? Vai dar um negócio lá do ator. Veja, uma opressão de dentro para fora, mas de dentro para dentro. Tem disso tudo, faz parte disso. O que vai fazer? Na página 21, por favor. Não. Na polinomiologia, o último polinômio.
a atenção das diferenças individuais quanto ao polinômio saberes, habilidade, competências e especializações. Isso aqui, quanto maior a vinculação, é maior a atenção que a gente dá às pessoas, professor? Saberes, habilidades, competências, especializações. Você vê, isso tudo aqui está num caminho, né? O que você sabe, a habilidade que você tem, você adquiriu uma competência através da vivência daquilo, e depois você se especializou. Então ficou, às vezes, erudita. Tudo é esse caminho aqui. É o polinômio. Mas os vínculos são todos através desses saberes, dessas especializações? Através do esforço da pessoa. E Primeiro, ela tem um conhecimento daquilo. Segundo, ela tem uma disposição pessoal para fazer. Então, ela começa a adquirir competência, ela desempenha aquilo. No fim, ela se especializa. Está tudo bem claro. O que você quer mais? Tá, mas, por exemplo, assim, e as pessoas que a gente tem mais dificuldade de vinculação? O que tem? Isso é porque mexe com as nossas fissuras ainda, com as nossas raízes? Às vezes é processo do passado, é um problema de mágoa que a pessoa tem. O que ainda é terrível a gente pensar é o seguinte: tem gente que tem mágoa ou raiva de uma pessoa sem saber por quê. E ela alimenta aquela raiva cada vez mais. É o passado, porque ela não tem a recognição da coisa ruim que o outro fez para ela, mas sabe que fez. Tudo isso tem. Agora, é duro, é a hora que a filha fala isso para mim, que ela tem isso com a mãe. Como é que fica? Aí eu falo, com a mãe não se pode brigar. Não há hipótese. A pessoa tem que se mexer. Como é que faz? Eu acho que isso aí é um dos grandes dramas da atualidade. Muita gente ainda é isso aí. Principalmente a mãe com a filha. E a culpa é sempre da filha. Aí vem a filha e fala, não, mas ela... Não interessa, é sua mãe. Ela avançou um passo na sua frente. Ela te deu a vida. É uma oportunidade que você tem. Agora, gente, isso eu acho que é um drama que o povo ainda não levou bem, nem para a literatura. Isso aí pode dar muito pano para a manga para a pessoa estudar. Conflito filha-mãe. Quer dizer, a filha da mãe. Pode escrever até o conto, a filha da mãe. Entendeu? Não é fácil. Pensa nisso. Ok, obrigada. Então, Marilza. Eu queria saber da liberdade vinculada e a maternidade e a não maternidade, a opção pela não maternidade dentro da interprisão grupo kármica. Enquanto a consciência vem e tem necessidade de procriar, ela não consegue manter essa liberdade, ter essa liberdade vinculada, ou ela está vinculada demais num aspecto negativo. Não. Ela está vinculada num aspecto negativo, é o que ela precisa. Ela precisa daquilo para limpar o passado. Isso. Então acabou. É um processo de recomposição. Mas às vezes é uma grande coisa, ela está no caminho da limpeza. Sim. E em termos das pessoas conscientes que não querem a maternidade. Ou a paternidade. Essas já deram uma banana para isso, já caminharam ela já na se frente. Liberou. Elas estão numa série superior. Isso que eu queria saber. Da escola. Ela liberou o grosso da grupo karmalidade dela. É isso. Presta atenção, a antimaternidade cosmoética é uma série superior. Ela já mudou de ano, ela está num caminho melhor. Sim. Se é cosmoética, é positiva. Ela não precisa mais daquilo. Então, o que ela precisa agora é, se ela tiver vida, vai ter a opção de mulher para pari-la. Mas ela não precisa de parir mais ninguém. Isso é uma bênção. Você ainda teve muita coisa. Eu acho que na próxima já não vai ter tanto assim. Você que deu suas coisas. Você sabe que eu sinto que eu estou nessa decisão, né? Porque... Não, a decisão não, você já chegou nela, não tem muita decisão. De uma forma mais consciente. Porque eu não acho, apesar de todo trabalheiro e tal, eu não achei ruim a maternidade e... Pois é, mas veja, eu acho que se eu é a vida, você tem trabalhado mas muito. Mas eu estou percebendo que você é uma grande mãe, você é uma grande mãe.
Fora de série. Eu estou percebendo. Agora, com maternidade, você já tirou, você já é o concurso, não precisa pensar nisso. Vamos pensar agora na gestação consciencial. Onde é que está o verbete, onde é que está o livro, onde é que está o artigo, onde é que está o curso, onde é que está o debate público. Encaminhado. Só aí são 5 coisas. Está tudo encaminhado. Está saindo aí o livro. Acho que me expressei mal ontem. O que eu tenho não é exatamente hipotermia, ainda que resulte nela. Tenho crise de calafrio. É um frio intenso que expede tanto calor no corpo. Quer mudar o nome, isso é semântica. Escuta, você falou certo, está tudo certo. A pele queima, dói, sua tanto ainda que o calafrio dure horas, que fique encharcada. No dia seguinte, 5 dores pelo corpo, se fosse dor reumática. A minha cabeça fica vazia e muito cansada. Esses calafrios se intensificam dependendo dos pensamentos que tenho ou de imagem que vejo. Isso aí já é assédio. Até que ponto hormônios e pensamentos estão conectados? Sim, que se pode fazer sobre o efeito? Olha, seu problema é assédio. Desse jeito que você está falando aí, é assédio, claro. Tem que dar um jeito de não ficar sem possesso dessas coisas. Isso é um transe de sem possessão. Acaba com isso. Quem manda no seu corpo é você. Venho vivenciando um caso de bipolaridade na família. Junto com essa patologia, o doente também apresenta resquício de acoplamento depois de ingerir bebidas alcoólicas, que consegue sem conhecimento dos demais familiares. Cheguei à conclusão que a patologia de origem psiquiátrica dá brecha para que o assediador consiga o que quer. Esse pensamento está correto? Olha, todo mundo que bebe nunca está sozinho. Tem gente que está bebendo através dele. Esses são chamados de canecos vivos. Pensa nisso. Então tem possessão nisso aí. O senhor disse em tertúlia passada que boa parte dos tertulianos intermissivistas tinham conhecido a Serenona Monja, mas que não lembrávamos. Qual a melhor forma de realizar algum rapport que ajude a relembrar fato oleográfico tão marcante? Olha, aí o problema é estudar a memória aqui, ter bastante autoconsciência das coisas, praticar os atos cosmoéticos de interassistencialidade e caminhar para frente. Uma coisa boa é a tenepse. Pensa por aí. Professor, novamente na patologia, na 7ª linha, aí no finalzinho, a interassistência imposta pelo contingenciamento evolutivo. O caso todo é o seguinte: a pessoa ela fica dentro de uma crise na vida dela. Agora, aquela crise quase sempre, ela vem para que a pessoa proceda e desenvolva uma assistencialidade, uma ajuda às consciências. Para quê? Para limpar o processo do passado, para limpar a interprisão grupo kármico. Então, o que a gente quer dizer com isso, o resumo disso aí é isso. A própria interassistência, ela é imposta pelos contingenciamentos evolutivos. Então, a pessoa encontra com aquela outra que já fez muito mal para ela, e aquela outra começa a querer fazer mal de novo. Ela tem agora que entender, que perdoar, dar exemplo para ela melhorar, e a oportunidade que a pessoa tem de melhorar. Vale a pena, a vida é boa por causa disso. Ela dá essa chance. Isso é muito sério. Aí é um paradoxo, porque você tem que caminhar, é como se fosse caminhar na direção do vínculo. Tem que ser. Né? Nós não podemos fugir das coisas ruins dos outros. Perfeito. As nossas nós podemos fugir, mas dos outros não tem jeito. Tá certo. Então pensa bem o outrem, o próximo, o semelhante, o adjunto, o adventício, o forasteiro, o recém-chegado, aquele que acabou de entrar. Agora, o nome que eu dou para isso, para segurar esse povo todo que eu acabei de falar, chama compassageiro evolutivo. O compassageiro. É a saída. Pode falar, Professor, dona Tânia. Aqui no Ar de Amor
puro, né? Ó, muito bom o seu verbete de hoje, foi ótimo. Obrigado. Tá. Sim. Mas isso o senhor já está falando, já está fazendo sempre isso, eu nem preciso me preocupar. Professor, página 21, na binomiologia. Binomiologia. 2, 3. No finalzinho da 4ª linha. Esse binômio coexistencial, admiração, discordância ou ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas. Esse eu já falei aqui, né? Já? Eu sou retardatária, então. Você não pode? Você chegou agora? Ah, foi. Já tem um tempinho. Então, vamos explicar. Quem é? Você quer explicar alguma coisa para ela aí, chefa? Hoje você está aqui, eu preciso te dar trabalho. A minha coadjutora vai expor o processo melhor, porque ela entende mais do assunto. As contradições evolutivas, principalmente. Porque você vai criando... O que é admiração e discordância, né? Recordando. Isso. Você admira mesmo que você não concorde. E você pode estar trabalhando em paralelo, quer dizer, você não está necessariamente trabalhando junto, mas em paralelo, e criando contradição. Por exemplo, o próprio exemplo. Quando você está dando um exemplo, às vezes, de cosmoética, num ambiente que isso não é muito comum, você está criando uma contradição. E que isso vai chamar a atenção, as pessoas vão parar para pensar. Isso é um exemplo mais extremo, mas existem outros, né? Sim, esse é bom, né? Tá. Obrigada. Muito obrigada. Foi excelente. Professor, aqui na capa, na primeira página, fatologia, 2ª linha, gostaria que explicasse aí os tipófagos apresentando maior nível de liberdade vinculada entre ambos, os ambos. Você está falando dos chifófagos. O caso todo é o seguinte, eles têm maior liberdade vinculada entre ambos. Porque um depende do outro, não pode mexer, como é que faz? Começa pelo soma. Nessa dimensão, eles estão muito juntos. Então, eles são consciências com o holopensene meio parecido, mas agora, elas têm oportunidade... Você quer liberdade vinculada maior do que essa? Mas aí que está. A questão eu queria entender um pouco essa relação da interprisão com a liberdade vinculada. Interprisão vinculada. Interprisão é uma liberdade vinculada. Na máfia, por exemplo, é uma interprisão, a liberdade vinculada. Tem que fazer de acordo com o caput tutti caput. Mas é uma liberdade. Lá dentro ele tem a liberdade de fazer o que bem entender, de acordo com o chefe. É vinculado. Como é que nós podemos saber se a gente tem uma interprisão com uma pessoa ou não? Se algo, como é que a gente pode perceber se tem uma dívida? Quem é que quer falar alguma coisa para ele? Desculpe a ignorância. Vocês querem expor aí a situação? Por exemplo, você tem uma liberdade vinculada com a duplista. Pode falar agora. A questão profissional é a coisa mais séria que pois tem. Mas a profissional é o sócio. Mas a duplista, a mamãe, o papai, o filho. Agora, existem outras secundárias que são terríveis. Por exemplo, o vizinho. O vizinho de cima, que faz muito barulho no apartamento de baixo que você mora. Essa é uma liberdade vinculada terrível. Mas no seu caso, poderia acontecer de você ter um amigo, um vizinho que você não tem interprisão? Essa do vizinho eu já tive desse jeito, o cara de cima. Ele escrevia para a Rede Globo. Ele estava em cima de mim. E deixava cair as coisas, acordava a gente. E era tudo na mesma suíte. A mesma coluna. Era um problemão. Professor Valdo, eu me lembro... Agora, teve uma pessoa que ficou lá em casa e ouviu o barulho, depois falou assim, Valdo, não tem jeito de você colocar na TENEPS para ele arranjar um jeito dele chamá-lo para ele ir para a França? Isso é piada. Eu me lembro, assim que eu cheguei aqui, em 2001, 2002, assim, o senhor deu um exemplo, que se a gente quer saber quem é que a gente tem interprisão, vai lá na Vila Portes e sai andando. Quem esbarrar em você é aquele. Eu fiquei assim... Mas está na cara. Mas tem uma lógica terrível, né? Vila Portes, alguém esbarrar em você? Como é que é? Porque não é todo mundo que esbarra em você, alguns, né?
Foi esse o exemplo que o senhor deu, eu nunca mais esqueci. esqueci. Se eu for dar uma opção de gente vai barrar em mim por causa da minha cara. Eu nunca mais esqueci. Eles vão achar que pode vender alguma coisa para mim e tal. Sempre vai ter. Professor, aqui e outra coisa, a turma da pirataria, se eu andar na rua, todo mundo vem atrás de mim. Professor, nesse caso de esbarrar na Vila Porte, faz o quê? Só anota o nome, pede o nome, o endereço, faz o quê? Vou conversar com ele, com calma. Mas que coisa. Chama para tomar um café? Você ainda não percebeu. Tem uma reação inicial. Qual? Antes do... Não. Tem uma reação inicial. Vocês ainda não pensaram. Ué, a sinalética. Esse assunto deve ser novo para a maioria aqui. Então tem que pensar. Sinalética. Mais. Eu vou dar mais alguns segundos para vocês pensarem. Qual a primeira reação? A hora que esbarrou em mim. Sinalética. Eu vou olhar se é homem ou se é mulher, porque às vezes é uma mulher bonita, precisa ir com calma. Não, no nosso... Sabe lá o que é isso? A gente tem que ir com no calma. Meu caso, uma outra coisa, bonita. Às vezes é uma criança. Como é que é isso? Olha a minha reação, como é que muda tudo. E aí... Agora, esse negócio de esbarrar que eu falei é de uma, vamos dizer, oportunidade fora de série. Não despreze isso não, que aí dá muito pano para manga. Então... Agora, ó, comigo isso é muito comum. Você está entendendo? Devido ao meu jeito, quando eu coloco aí todo chapéu desse jeito com essa barba, parece pirata, né? É um pirata suave, mas é. Então, a turma da pirataria veio para vender alguma coisa para mim. Doutor, é o melhor, foi feito ontem. E não sei o quê. Mas, professor Valdo, eu não estou desprezando, ao contrário. Tem tanto tempo, eu nunca mais esqueci disso. Eu sei, vincou você. Aí é um vinco, não é um vínculo. É o vinco. Entende? Vincou a memória dela. Mas, Tânia, o que você ainda não acalmou ainda a questão? Como é? Vamos acalmar essa questão. Pois é, o que fazer? É a questão básica. Primeira coisa, eu vou ver por quê, né? Se a pessoa, por exemplo, esbarrou, deixou cair uma coisa, a gente vai lá no chão, pega, acerta o que é. Se é uma pessoa que não enxerga direito, quer atravessar a rua, a gente ajuda a atravessar a rua junto. Isso faz parte do serviço. São coisas assim. Enfim, você vai prestar, às vezes, são os amparadores que levaram a pessoa para esbarrar em mim, para eu fazer a minha boa ação de escoteiro do dia. A gente vai fazer. Isso faz parte do serviço. Depende do que é. Se começar a conversar, você Por exemplo, também vai conversando. Caso que eu falo para vocês. Eu estou com a Graça andando lá no passeio da Praia de Ipanema. Aí nós estamos andando e eu estou com um boné. Então vem o menino, tira depressa, dá aquele pulo assim, porque eu sou mais alto, né? O menino baixo, dá aquele pulo, pega o boné e sai correndo. A Graça olha aquilo e fala assim, calma, não tem nada, vamos com calma. Faz de conta que não aconteceu nada. Passa a mão no cabelo e vamos embora, eu acho. Lá do sol, na Praia de Ipanema. Minutos depois, chega o irmão mais velho com o menino. Entrega para o tio. É a vida. Aí eu falei assim, não, vamos com calma. Você está precisando do boné? Você quer um? Como é que é? Eu fui falar, fui perguntar. Mas o menino, o mais velho, não queria que eu entrasse nada. Daí a pouco eles caíram fora. E deixaram o boné. Eu coloquei o boné na cabeça e continuei. Do mesmo jeito. Fazia parte. Muito obrigada. Ficou claro. Mas agora, gente, liberdade vinculada. Vocês acham que vocês têm liberdade vinculada comigo? E eu tenho com vocês? De que modo? Que nível? Qual a qualidade? Fala aí, Laura. A minha pergunta é sobre interpretação. Ele estava falando da interpretação. Aí eu pensei assim, eu fiz a seguinte reflexão. Eu tenho interpretação com o meu país, porque eu nasci lá. Agora eu pensei em vocês, que ressomaram aqui no Brasil. No caso, vocês têm menos interpretação em relação com o país que eu tinha? Não. Eu tenho mais interpretação no meu país do que você. Você já caiu fora de lá. Eu não. Eu estou no Brasil. Sim. Não, mas no caso... Fim de papo, né? Mandei você para o escambau. Acabou. Mas aí eu poderia pensar, então, assim, eu tenho interpretação com 2 países. Cair fora de um e vem para outro. Não. Você arranjou interpretação com a gente aqui, ó.
Mas essa é uma boa, né? Mas é uma interpretação... Você se sente bem, não sente? Claro, uma interpretação então, super você positiva. Acabou com a outra. Agora, o melhor da história é que você tinha uma interpretação composta. Não era com a Espanha, é com as Orópicas. E você mandou as Orópicas para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca. Tá certo? Compostas, você falou? É composta, porque não é só um país, é um continente. Você cortou isso tudo nessa vida. Mas você está falando pelo fato de eu ter morado na Itália também, não tem nada a ver com isso? Não. O processo é onde você nasceu, onde está a sua família nuclear, sanguínea, consanguínea. Está tudo na Espanha. Não, tem a metade na Espanha e a metade na Itália. Mas onde é que está a mamãe? É na Espanha. Pois é, fim de papo, a base. Você tem que ver a matriz da matriz, história. sim, está lá, certo. Não tem jeito de fugir disso, a lógica é lógica. E outra coisa, menos crucifixo e mais salário fijo. Tá certo? É o negócio todo. Quando eu saí da Espanha, não tinha eles nada de falaram tudo assim, isso. Menos religião e mais emprego. É o outro que eles falaram. Está nas revistas toda essa semana, está todo mundo falando disso. Está na decadência total. Quer dizer, tem gente, então, na Espanha que não está satisfeito nem com a padraiada e nem com a monarquia, tá certo? Porque eu fiquei pensando outra coisa, Valdo. Quer dizer que o Opus Dei já era, hein? A Espanha está num estado... Você já pensou o Opus Dei? Eles devem ter dado dor de barriga naquele povo todo, com esse negócio contra o Papa lá. Isso é terrível. Porque o Opus Dei é de lá, né? Até agora eles não tinham se revelado porque não tinham mexido com o dinheiro deles, com as necessidades mais... Para agora eles estão com necessidades primárias mesmo, agora, né? Pois é. E eu estou pensando, não mais sem casa, profissão, sem comida, nada, né? mais salário, esquecer a religião e a padraiada, é isso que eles falaram bem claro. Valdo, eu fico pensando às vezes assim, se eu ainda estivesse na Espanha, eu estaria numa situação precária. E quando eu vim para... Era possível que possivelmente você tivesse com esse povo. Mais salários e menos crucifixos. Ou seja, eu saí quando a Espanha estava no máximo. E agora olha como está, né? Pois é, você saiu, piorou tudo, não é? Não, não me refiro a isso, me refiro que me liberei antes, né? Não, não é, isso é uma fase, a Espanha vai escapar dessa, vai sair dessa, calma. Binomiologia, página 21, primeira linha. O senhor poderia aprofundar a relação da liberdade vinculada, o binômio direito minoritário, universalismo. Você não quer falar sobre esse assunto? Direito minoritário e universalismo, o binômio. Outra coisa, é a Márcia Ram, lá de Gramado. Minha amiga. Então, Márcia, como você mesmo sabe, né, o direito minoritário é aquele direito que tem como objeto justamente preservar, de certa forma, defender o direito das minorias ou de um grupo minoritário dentro de um grupo maior. E o universalismo já vem a ser justamente a integração, já vem a ser justamente a incorporação, a abrangência, né, de todas todas as consciências. Então, deixa de ser um contraponto aí, né, ou até mesmo um crescendo. De um lado, o direito que vai defender, que vai preservar aqueles que são minoritários dentro de um determinado grupo, e o universalismo que vai englobar, que vai abranger, que vai abrigar, né, todas as consciências. Atualmente trabalho em um lugar que deveria promover benefícios à saúde física, uma academia. E não concordo com o holopensene do local. Há eventos com bebidas alcoólicas incentivando ao consumo, promiscuidade, a falta de critério, dentre outros. Engraçado que isso aqui faz mais ou menos um ano e meio, teve uma pessoa com um problema igualzinho a esse aqui. Você lembra? Que deu negócio. Já me posicionei com a chefia diante de todos esses fatos. Estou me tornando chato no meio dos outros colegas, pois eles gostam deste ambiente. Atualmente não posso abandonar o emprego de uma vez, pois ainda é o meu ganha-pão. Contudo, estou com dificuldade de arrumar outro. Hoje resolvi largar um dos períodos para dedicar-me à entrevista a outros lugares. Gostaria da opinião do senhor. É bom você mudar disso, porque isso aí é promiscuidade. Sendo promiscuidade, tem prostituição. Esse negócio pode dar muito problema com o tempo. É melhor cair fora. Outra coisa, não tem nada. Essa academia
é a academia da sujeira. Não tem nada de fitness. Ela é da doença. Que desse jeito, uma academia que tem bebida alcoólica, gente, cai fora disso. Isso é prostituição. Sendo mãe, sinto grande responsabilidade sobre a vida de meus filhos. 2 meninos, um de 10 e outro de 15 anos. O mais velho está muito seduzido por jogos de computador. É um menino bom, inteligente, mas ainda muito imaturo. O que posso fazer para superar essa situação? Não sei mais o que fazer para estimulá-lo para estudo e leituras. O problema é arranjar uma psicóloga que trabalhe dentro do processo. Pode ajudá-lo muito. Olha aí uma da comportamental aí, que vai levar, cognitiva comportamental, que ajuda no caso desse, muito seriamente. Psicóloga. Sou novo na Conscienciologia e gostaria de saber se na TENEF só se faz TARES ou se faz TACOM também. Não, às vezes se faz um pouquinho de TACOM. 1% de TACOM, 99% de TARES. É possível que tenha agora ressomado, sendo proexista, intermissivista, e que tenha sido com os réus na última intermissão? Olha, eu não ponho a mão no fogo para consciência nenhuma, vamos com calma. Tudo é possível. Mas observa bem o que é que você faz, como é que é a sua vida, a sua possível ficha. Compõe a sua ficha mentalmente, sua ficha evolutiva, e vê como é que ela está. Aí vai dar uma relação mais, vamos dizer, correta da sua realidade. Vale a pena pensar. Tem Professor mais Valdo, aqui no ar. Sim. Eu vejo dentro do verbete de hoje um vínculo muito grande entre proexis, interassistencialidade e autorrevezamento. Então, faz todo o contexto, né, dentro da evoluciologia. E a consciência livre, ela tem vínculo? Tem. Como? Mas a gente não sabe qual, nem me perguntar. Tá. É melhor você perguntar para ela, o endereço está errado. Se eu puder, né? Quando você puder. Com você eu posso, qualquer coisa é o seguinte, você fica sabendo e chega aqui e informa para a gente. Pode ser. Tá bom, obrigada. Em relação ao assunto ali da Laura, com o negócio de países. Digamos, a gente vai para a Europa, passa uma temporada, conhece 6, 7 países. Então vai ter aquele que você se sente muito bem e aquele que você sente uma pressão, sente um mal-estar, não se sente bem lá. O que é mais relevante a gente estudar? A gente estudar, se aprofundar naquele que se sente bem, deixar o que a gente se sente mal de lado? O que a gente deve levar disso? Depende da pessoa estudar 1001 variáveis. Tem que colocar no papel e estudar tudo, de acordo com a PROEX dela. Porque, olha, tem país que você vai que você não vai sentir bem, ninguém aqui vai sentir bem em determinados países que tem por aí. Você vai ao Haiti, você acha que a maioria vai sentir bem? Não vai. Como é que fica? Mas eu falo assim, na Europa, digamos que a gente vai em uma região boa, melhor. Ali. Isso aí tem milhões de reações, tem que ver um por um, tem que examinar muito, passar e pentear com pente fino para ver como é que é. Quando tem um processo de retrocognição que é muito sério, aquilo é pontual, correto, em cima do lance, não tem jeito de fugir. Você está entendendo? Torna-se irresistível o holopensene, a situação, a pessoa vê tudo e tem retrocognição. E outra coisa, quando isso ocorre, que é positivo, o próprio amparador de função vem ajudar a pessoa. Pois é. E se tem uma retrocognição que não foi positiva, né, de algum evento ruim, mas assim, é um país que a gente já foi várias vezes. Entendeu? O que tem? O que é? Isso pode ser assim, uma dica para se aprofundar, para tentar limpar o que tem lá? Depende, examina, vê o encaminhamento daquilo, o interesse que tem, o nível que está. Tem que examinar, né? Vê, abrir o jogo. Cada caso é um caso, tem que examinar. Coloca no papel o que ocorre, por quê, de que modo, e veja a PROEX. Olha o objetivo. Para não perder tempo com insignificâncias, ninharias, coisas secundárias. Não interessa. Quem viaja sempre tem essas coisas. Isso é inevitável, não tem jeito. E tem a questão também do banzo, que a pessoa às vezes esquece. Ela vai para a Itália. Chega lá, fica uma temporada, depois ela cansa daquilo. Aí ela começa a meter o pau no lugar que ela está.
Mas aquilo é banzo, ela está com saudade da terra de onde ela saiu. Entende? Tem estudo. Tudo tem que examinar. As reações nossas, com referência ao holopensene, é muito séria. Agora, quem entender isso bem, mexa com as energias. Até um nível que você entenda de psicometria, sensoriamento de ambiente. Isso aí é importante. Aí você fica sabendo com mais detalhe das coisas, mais diretamente, em pouco tempo. Dá muito esclarecimento isso aí. Muito sério. O país que eu fui, foi o país que eu mais fui na Europa, Portugal. Eu tenho descendência portuguesa também. Eu fui demais para lá. E não é um lugar que eu me sinta muito bem, não. Entende? Lógico, você veio para cá, você nasceu aqui, né? Nasci aqui. Então, fim de papo. Tem certas coisas que são contingenciamento. Por exemplo, aqui tem um casal que é uma dupla. Eles tiveram que sentar separado. Por quê? Parece que estou dividindo a eletricidade dos aparelhos. Olha só, contingenciamento ali, ó. Ali. Eu estou certo aí com a minha apreciação? Olha lá, um sentou atrás do outro. Olha lá. Aquele negócio ali não funciona, era de lado. Então tá. Tá vendo? Vinculação. Tem que mudar. Você veja, até em 2 cadeiras existe o processo da vinculação, que às vezes tem que separar. Pensa bem fora. Do ponto de vista de país, de continente, a coisa muda toda. O negócio não é fácil. Valdo. Mas então... eu queria saber o seguinte, às vezes você fala de monarquia e às vezes você fala de feudalismo. Qual é a diferença da raiz... O feudalismo é pior do que a monarquia. Como é que é? Já falei. Feudalismo é pior do que monarquia. Não, fala mais. Escuta, agora é sua vez de falar. Vamos ver. E olha, fala direitinho em cima do assunto que eu estou de olho em você. Eu estou de ouvido em você. Eu estou aqui acabando o meu verbete sobre feudalismo. É só esperar um pouquinho mais que está pronto. Eu queria fazer sobre monarquia. Eu queria fazer um verbete sobre monarquia. Aí falei para o Valdo, eu vou fazer um verbete sobre monarquia. Ele falou, não, faz melhor sobre feudalismo. Tá. Aí, agora eu entendi o porquê. Na verdade é assim, Grace, o feudalismo é o pai da monarquia. Entendeu? A raiz, a matriz do processo monárquico, ele começa no feudalismo. É lá que se forma todo. Então você tem que estudar como é que esse feudalismo funciona. Você vai ver direitinho que reflexo dele é a monarquia. Então, todo começou no feudalismo. Então, ele é muito pior, porque assim, no feudalismo as pessoas elas não tinham nenhuma possibilidade de crescer, de evoluir. Se elas nasciam pobres, iam morir pobres. Se elas nasciam com terras, elas iam ser sempre os senhores, né? E não tinha outra saída. Acabou. Valdo. E aí, então, aqui, você não 1, tinha... 2, 3. É muito Mas bom quando a pessoa fica monarquia? esclarecida que ela esclarece outra. Né? Não era tanto na monarquia. Sim, tinha, claro que a monarquia, quem tinha o poder tinha. Mas na monarquia... A turma da monarquia não gosta de saber de feudalismo. De saber de feudalismo? Não, de modo algum. Valdo, raciocina. Valdo, aqui, mais lá embaixo? Eu vou analisar do ponto de vista econômico. São as raízes podres da monarquia. Eu, como economista, vou analisar do ponto de vista... O feudo eram regiões independentes, cada feudo vivia por si próprio. A monarquia unificou tudo, já é um rei... vamos dizer, reinando num território bem grande. A monarquia, pelo menos, era um grupo. Então, agora, no feudo era um cara. Cada feudo vivia por si próprio. A monarquia reuniu um monte de feudos. Feudo é mais escuro, é mais era das trevas mesmo, mais medieval. Eu não gosto muito de estudar feudalismo. Como diria o meu amigo de Goiás, todo feudo fede. Feudo é fedor. É duro de estudar o feudalismo. É terrível isso, né? É duro você ver como isso é meu amigo lá de Goiás, que a gente estudava as coisas. Vivo direito.
Viu? Direito. Ele era de Goiás. Laura, mas de onde que vinha esse poder lá do feudalismo? Ele foi depois transferido para os reis. Mas aonde? Só que não era assim, na monarquia tinha, por exemplo, a monarquia tinha um processo às vezes de pegar pessoas e ajudar a estudar, por exemplo, tinha um processo do estudo. Então, às vezes a monarquia, tipo, por exemplo, a Catarina de Médici ajudou Nostradamus em algumas coisas. Nostradamus não era da monarquia, mas tive uma oportunidade, de repente, de poder fugir e fazer alguma coisa. Estou falando desse caso, mas deve ter muitos mais para se estudar. Por exemplo, na monarquia também, por exemplo, do Felipe II, Felipe II tinha, por exemplo, como ajudantes, 2 lastanosas, antepassados do nosso lastanosa, que estudavam e serviam para ele. Isso no feudo não existia, não tinha essa opção. Claro que monarquia é uma opção assim também. Hoje nós temos a opção de tudo. Mas se você compara com o feudalismo, já melhorou em alguma coisa. Estou certa, Valdo? Não sei se estou certa. Agora, ó, a melhor coisa é que hoje nós temos os fãs-clubes. Isso é um avanço na monarquia. Então já tem jogador de futebol que nasceu na favela, que eles fazem fã-clube. Já tem cantor que nasceu na favela, que eles fazem fã-clube. Não é mais a Kate. O Valdo, até que ponto? Não é mais a rainha, a princesa. Então, uma pessoa da plebe já tem fã-clube. Entende? O maior fã-clube que ainda existe é da monarquia. Vocês viram lá o caso da Kate. Estão vendendo adoidado. A indústria toda melhorou na Inglaterra só com aquela celebração. Que o povo ainda é fanático com aquela suntuosidade das carroças passando, o rabo da mulher, da noiva enorme, de muitos metros, o rabo do vestido. Aquilo é importantíssimo para dar o dinheiro. Quer dizer, a Inglaterra são os bobocas. Valdo, até que ponto a monarquia não é um feudalismo sofisticado? Não, é a decorrência disso. Mas agora pensa bem no fã-clube. Fã-clube da cantora. A cantora substitui a rainha, a princesa Kate. Agora, a princesa Kate ainda ganha todo mundo. É impressionante isso. Quem está Agora, ó, o que eu vi de mais impressionante disso são as alemãs, muitas alemãs que eu conheci devido ao processo de família, aquela coisa, e na Alemanha tudo. As revistas que falam qualquer coisa de monarquia vibravam. E outra coisa, a Alemanha não tem nada a ver com isso. Mas é um negócio para ver como é que é a moça. Agora, tudo é um problema de mulher. Quem domina isso tudo é mulherio. A monarquia atual, o maior poder que tem é feminino. Pode olhar. No entanto, a maioria é rei, tem isso, tem aquilo, mas o que manda mesmo é, muito embora, a maior estrela da monarquia é uma mulher, né, que é a rainha Elizabeth da Inglaterra. Ela é que é a maior. Tanto que você fez um verbete sobre rainha e não sobre rei. Agora, ó, o seu verbete tem 4 listagens. Cada um é um verbete separado. Você tem que fazer 4 verbetes de um só. Te vira. Qualquer coisa você me fala que eu te explico. Aí vamos ficar tudo certo. Você juntou tudo. Não, está errado. É separado, senão ninguém vai entender isso. Não é. Você fez a diversificação do processo, não resolve. Você tem que defender 4 verbetes, em vez de 1. Olha bem as definições, você tem que arrumar um por um. Qualquer coisa você me fala que eu te dou a dica. O que tem? Não, ela fez um verbete desse tamanho. É só dividir em 4, são 4 verbetes. O que tem? Eu queria aproveitar a pergunta da Grace, que faz um tempo aqui algumas pessoas me pediram para organizar um curso sobre monarquia. Sim. E bom, só para falar que eu estou pensando no assunto, estou organizando e vamos ver se... Agora você tem que começar pelo feudalismo para falar de monarquia. Senão ninguém vai entender nada. E vai terminar com a princesa Kate.
O Pedro ri, não estou entendendo por quê, mãe. Está rindo. Vai ter Epicô no curso, óbvio, né? Pedro, você sabe, é nome de uma porção de imperador, rei, o diabo. É o Peter. Tem um monte desses por aí afora. Tem que ir com calma, não é isso? Mas ele vai se livrar porque ficou muito ocupado, então... Você olha o que vocês fazem. Não, o objetivo é a pessoa ter um conhecimento histórico do processo do feudalismo. Eu confio em vocês. Então tá. Certo? Alô, aqui no B de burro. Olha, tem aí o busto do Michelangelo Buonarroti, né, aí do nosso lado. Então eu estou doando esse livro aqui, que é o Chiaro Escuro. Não sei se vai aparecer aqui na tela. Opa, é isso. A capa é do outro lado, sabe, na minha terra. Isso aqui? É o Chiaro Escuro, que é um gibi, na verdade, um gibi, né, sobre a vida do Leonardo. Opa, tem que virar. É sobre a vida do Leonardo da Vinci, e os dois se coincidem, né? Tanto o Michelangelo Buonarroti, quando ele parece que ele foi para Florença, né? Então tem um pouquinho da vida dele aqui, mas é uma vida que sim, que não é muito falada, né? Tem a parte homossexual da vida dele, que quando ele estava lá acho que em Florença, né? Então fica um livrinho aí para a biblioteca. E esse livro me caiu na mão lá nos Estados Unidos. Eu não fui procurá-lo, né? Me caiu na mão. E aí eu levantei uma hipótese que talvez eu tenha sido um dos modelos ou amantes, sei lá, do Michelangelo, do Leonardo, né? Então acho que tem bem possível, bem possível. E tem a ver um pouco com essa amizade, né? Agora, hoje numa das revistas aí dessa semana apareceu uma notícia sobre o homossexual, que é o seguinte: que os homossexuais exaltam muito que estão sendo mortos, isso e aquilo. Então fizeram mortos, estão sendo, né, assassinados. Fizeram o levantamento dos assassinatos do Brasil, o percentual é mínimo de homossexual. E colocaram isso na revista. Então, os homossexuais exaltam muito eles mesmos, esquecem do resto. Isso é verdade. É uma vergonha isso aí. No Brasil, então, está demais. O percentual é mínimo. São milhares e milhares que estão matando de jovens de todo jeito, não tem nada que ver com homossexualidade. Né? O Davi de Michelangelo deve ter a ver com esse homossexualismo. Eu não sou você acha que ele foi o Davi? Não sei, não estou dizendo. Você sabe, deve ter sido homossexual, está na cara, né? Olha, o meu fim de nome é Pose, né? O meu último nome é Pose, né? E eu encontrei com o Luiz Gasparetti, todos os pintores, não fui atrás, né? Eles que vieram, né? Então acho que tem alguma coisa. Não, os afins se atraem. Nesse bolo todo. Os afins se atraem. Pode ser. De qualquer maneira, você já faz pose há muito tempo. Já. Em inglês o verbo to pose, né, é propor uma questão, né? To pose a question, né? Quer dizer, ter o sentido também de propor, colocar, né? Sei, mas você mora no Brasil. Não, mas eu sou cidadão. Tem gente tirar o corpo mas fora. Eu sou cidadão americano também. Então eu sou. Sei. Não, mas isso aqui, isso aí é postiço. O real mesmo é esse. Valdo, só o que você queria? É que eu falei ontem, eu vou falar em público. Não tem nada a ver com o homossexualismo do Michelangelo, mas eu prefiro muito mais o Karl Popper, que é meu ídolo. Mas esse aqui é de arte. Esse aqui não, já é de filosofia, de ciência. Ele defendeu demais a ciência. Agora, o melhor da história, falar em homossexualidade. A cara dele não é uma cara de mulher? Engraçado isso, não? Einstein, né? Mas ele era machão. Mas a cara é de mulher. Tem alguma coisa de mulher, não tem não? Observa. Olha de lado, vê de 3/4, parece mais. Ele parecia mesmo. É estranho. É o jeitão. Cada um, né? Tem o yin e o yang. Ele parece um pouquinho com aquela escritora lésbica norte-americana, Gertrude Einstein. Parece um pouquinho com ela, verdade.
Se colocar aí alguma coisa na cabeça, o negócio é bravo. Todo mundo vai perguntar, é homem ou mulher? Agora, gente, sobre a liberdade vinculada, vocês estão vinculados a quê, então? Como é que nós estamos aqui com a situação? Todo mundo está em paz hoje? Como é que nós ficamos com isso? Depois de todo esse debate, vocês vão sair daqui curtindo a sua liberdade vinculada? O Marconi não falou nada, né? Está só de olho, né? Ele está usando aquela filosofia de ouvir mais e falar pouco. Mas isso não pega, não é para todo mundo aqui. Se todo mundo começar a falar isso, nós vamos gritar, não é isso? Valdo, sim. Eu acho que foi um nome light que você arrumou para interprisão. O que é? Não entendi. Que liberdade vinculada é um nome light para interprisão. A interprisão, ok. Ela arranjou a filosofia dela. Vocês estão de acordo? Alguém que esteja de acordo, então deu conta dela. Pode dar. É uma questão, eu estou aqui apenas fazendo a mediação. Não é bem assim. E outra coisa, você já pensou a liberdade vinculada com uma consciência livre, como é que deve ser bom? Não, porque ela não é compulsória, não é isso, professor? Pois é. É porque ela não é compulsória. O que eu desejo é que vocês tenham liberdade vinculada a partir de conscienciólogo para cima. O vínculo não é compulsório. Evoluciólogo para cima. Serenão para cima. E vocês vão chegar lá. Ninguém perde ninguém. Valdo, mas se eu tenho uma liberdade vinculada com a consciência livre, ela tem uma interprisão comigo. Não tem jeito. Bem, mas isso aí já é outra coisa, né? Gente, eu agradeço muito todo esse nosso debate e hasta amanhã. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 14 votos online. Hoje temos 3 recados. Neida, segunda semana da reeducação consciencial, Alcira com 5 baia, Everaldo e Lilian, imersão processioterápica. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de reeducação consciencial. Serão 10 dias de imersão na ciência conscienciologia e é um evento promovido pela Reaprendência em parceria com o CAEC. Este evento começa com a 5ª Jornada de Educação da Conscienciologia, que acontece no período de 7 a 9 de outubro. E haverão, neste evento, 3 conferências e 4 meses de debate. Após este evento, na semana intermediária, haverão outros eventos também de interesse das pessoas que têm interesse em participar, em qualificar a sua docência. A exemplo do curso de pré-aula, do curso de MBA para professores, curso de itinerância conscienciológica, mecanismo da aprendizagem comportamental, entre outros. E para encerrar esses 10 dias de semana da Conscienciologia, teremos também o Congresso de Verponologia. Boa tarde. Na continuação dos 10 dias de ciência, para encerrar a semana, teremos o Congresso de Verponologia, o 2º Congresso Internacional de Verponologia, nos dias 14 a 16 de outubro. Durante esse evento, vocês vão ter a oportunidade de desenvolver a autocriatividade, participando do desenvolvimento da ciência da conscienciologia. Serão 5 conferências, 4 mesas de debate e a exposição de painéis, inclusive das ICs. Vocês estão todos convidados e as inscrições e informações podem ser feitas através do CAEC no telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas que têm interesse em participar do curso com 5 baia do Conscienciograma. Este curso se realizará no dia 3 de setembro, das 15 às 20 horas. O objetivo deste curso é que a pessoa faça um autodiagnóstico da sua realidade consciencial,
através do auto e do heterofeedback. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para divulgar o curso Imersão Progesterápica, que vai acontecer agora no dia 2, 3 e 4 de setembro. Tá? É um evento promovido pela OIC. E para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer esse curso, é uma excelente oportunidade para vocês trabalhar a questão da autoconsciencioterapia, a autoprogestoterapia. Também vão ter a oportunidade de estender perguntas para o EPICOM. Tá? E também é importante destacar que vai ser a estreia do professor Hernande Leite como EPICOM desse curso. Então, no dia 2, 3 e 4. Estão todos convidados. Obrigado. Então, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, a gente vai ter mais um acoplamentário. A temática será sobre higiene consciencial com os EPICOMs Nário Takimoto e Hernande Leite. Nós estamos com poucas vagas para esse acoplamentário. É importante enfatizar que o curso ele enfoca a questão do desenvolvimento assistencial e também o desenvolvimento parapsíquico. O curso ele tem várias técnicas e ferramentas onde a pessoa consegue aprofundar essas questões. Então, vale a pena participar quem deseja aí desenvolver ainda mais a sua tecnicidade parapsíquica. Então, muito obrigada a todos e eu gostaria muito de ver todos aí no curso. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Democracia Direta, especialidade Governologia. Obrigada e boa tarde a todos.